O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Jesus pediu aos discípulos para atravessarem para a outra margem, enquanto ele despedia as multidões saciadas pelos pães e os peixes. Ele despediu e subiu a montanha a sós para rezar. Ele sempre procura esta intimidade com o Pai. Longe, a barca era agitada pelos ventos, e Jesus foi ao seu encontro às 3 horas da manhã. Ele caminhava sobre o mar, que representa o mal, os perigos, as ameaças à vida. Ele é o Senhor da vida. A madrugada assinala a ausência da luz da fé. Os discípulos pensavam que era um fantasma e ficaram apavorados. Eles não conhecem a identidade do Mestre. Mas Jesus diz para eles e para nós: coragem, sou eu. Pedro, o líder que nos representa, pede para ir ao encontro caminhando sobre o mar na madrugada da vida, no escuro de uma fé que vacila. Mas quando Pedro desceu da barca, começou a caminhar sobre a água, se assustou, ficou com medo, mar, vento, noite, os desafios. E Pedro começou a afundar. E gritou o nosso grito: Senhor, salva-me! Aí vem a parte mais bonita do Evangelho de hoje. Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. O Mestre nos convida à fé. Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. Mesmo se o mar ameaça, o vento assusta, nas madrugadas, Ele vem nos encontrar. Nos segura pela mão, entra na barca, navega conosco. Paz no coração. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.